Bom, então, hoje a gente vai dar sequência, né, ao estudo das integrais, né? Vamos falar um pouco então sobre a integral por partes. Bom, mas até chegar na integral por partes, até chegar lá, né, nós vamos falar de outras coisas. Bom, essa aqui faltou os meus efeitos especiais, né? Faltou os meus efeitos especiais. Enfim. Tá? Bom, esse material aqui já está lá no Moodle, né? Se vocês olharem lá no Moodle, vocês já têm esse material não resolvido, que era uma forma de aula também. Então vocês podiam, se tivesse tempo e interesse, começar a resolver. Então, essa integral aqui, eu acho que a gente fez na semana passada, né? Não custa nada nós retornarmos com ela. Nós então tínhamos esse problema aqui, né? E aí, o que a gente faz? Quando a gente tem um problema como esse, a primeira coisa a fazer, né, é correr para a tabela. E aí vai lá na tabela, né? Aqui é um print da tabela que vocês têm no Moodle. Vocês vão olhar lá na tabela e vão achar algo parecido, né? Pode ser uma UNAP? Pode, né? Mas por que não é uma UNAP? Porque se você tomasse uma UNAP, né? Pegar assim, eu vou fazer uma UNAP. Então, o meu U, né, vai ser 49 menos x ao quadrado, x na quarta. O que vai ser meu DU? Para ser uma U na P, eu vou considerar isso tudo aqui como meu U, e eu vou ter que ter um DU, né? Então, o meu DU é essa derivada. A derivada de 49 é zero, e a derivada de 4 de x na quarta é 4x na terceira dx. Né? E aí você olha para essa integral e vê assim, mas peraí, eu tenho 4x na terceira. E aqui em cima eu só tenho x. Eu não tenho x na terceira aqui em cima, eu só tenho x. Aí vocês perguntam, mas eu venho aqui então, escrevo, né, simplesmente um 3 aqui e põe um terço lá fora? Não, não é bem assim. Não funciona. Alguém vai dizer assim, então multiplica por x na segunda aqui e divide por 1 sobre x na segunda aqui. Também não funciona dessa maneira. Eu não posso acrescentar variável. Tá? Eu só posso acrescentar constante. Uma variável não. Tá? Então fecha a substituição. Ou seja, a primeira ideia que se podia ter do método da substituição seria, então, seria essa, né? Então não fecha a substituição. Tá? Então, o que fazer? Ir para a tabela. Vamos fazer isso aqui direito. O professor hoje está. Vamos fazer isso direito. Você tem esse problema. Aí a primeira coisa que você vai fazer, vai olhar lá na tabela de integrais, e procurar, né, alguma similaridade. Vamos ver aqui. Gente, onde é que está a internet aqui? O Chrome sumiu. Essa aqui.
Você olhar lá no Moodle, né? Vamos mostrar aqui no Moodle onde é que está a tabela de integrais, porque às vezes tem gente que não lembra onde está. Então, você vai lá no Moodle, a tabela de integrais, ela tá ou na primeira aula. Não, eu não botei na primeira aula. Então, na aula 10. Então, vamos para outra aula. Qual aula será que deve estar? Será que está na aula 11? Ó, tabela de integrais. Então, na aula 11, e tem também na aula 12, eu postei esse arquivo aqui, ó, tabela de integrais. Se você clicar aqui, vai abrir essa tabela de integrais. É da onde eu pinto o PowerPoint. Tá? Então, a primeira hipótese que você pode fazer é sobre a tabela, a propriedade 3. Então, a primeira hipótese, né, vamos botar aqui a primeira hipótese. Então, é supor, né, que eu tenha uma UNA-P. Né? Como é que seria isso? Como é que eu vou supor uma UNA-P? Ora, você tem uma raiz. Então, se você tem uma raiz, né, essa raiz ela pode ser escrita como uma potência. Lembram? Então, ela pode ser escrita como uma potência. Eu tenho x que divide 49 menos x na quarta, né, elevado a 1 que divide 2. Mas como essa potência ela é um denominador, então ela passa como um expoente negativo. 1 que divide 2. Então, ela passa como um expoente negativo. Bom, dessa maneira, uma das hipóteses é pensar, então, na integral, né, UNA-P. Então, se eu pensar na UNA-P, primeira hipótese, né, vou botar aqui, UNA-P. Então, se eu vou ter a UNA-P de U, o que acontece? O meu U é quem tem a potência. Quem é que está com a potência? Né? Quem está com a potência é o 49 menos x na quarta. Né? Então, se eu tenho meu U 49 menos x na quarta, o que vai ser meu DU? A derivada. A derivada de 49 é 0, menos 4x na terceira dx. Bom, qual é o problema? Nós vimos anteriormente, né, não teria problema nenhum se nós tivéssemos aqui x na terceira, x na terceira, x na terceira. Não teria problema nenhum. Mas não é x na terceira. Meu numerador não é x na terceira, é só x. Então, nós não temos uma integral por substituição. Nós temos outra coisa. Tá? Por quê? Por causa do x na terceira. Aqui é x na terceira. E aqui em cima é só x. Então, teria que ser x na terceira. Não tem esse x na terceira. Então, como não tem x na terceira, não é possível fazer a substituição. Não é possível fazer a substituição. Temos que fazer outra hipótese. Então, não é possível fazer a substituição. Então, temos que fazer outra hipótese. Fazer outra hipótese. Ah, professor, é assim? Já viram falar do famoso método tentativa e erro? Nunca falha. Faz uma vez, não deu certo, faz de novo. Então, Ô, professor, falha.
Não sei se o senhor está digitando no PowerPoint isso. Ah, eu estou digitando no PowerPoint. Eu estava com o Excel. Ah, tá, agora apareceu. Obrigado. Eu fui pra internet e voltei. Né? Então, tem que fazer outra hipótese. Dessa maneira, né? Como nós vamos partir para essa outra hipótese? Né? Ir para a tabela. Então, a questão é ir para a tabela. Tá. Então, tá. Então, se eu for lá na tabela, eu vou olhar o seguinte. Tá? Vou vir aqui. Ah, essa daqui a gente já viu que não pode. Bom, essa daqui muito menos, porque não tem expoente. Essa daqui, o U é um expoente. Essa daqui não tem E na U. Não tem cosseno, não tem secante, não tem todas essas coisas horrorosas, não tem a 13, né? Não tem raiz. Mas a 14 tem um número ao quadrado menos um U ao quadrado dentro de uma raiz. Então, vamos tentar essa aqui, certo? Vamos tentar essa aqui. Beleza. Então tá. Então, passando para cá, o que acontece? Tá? Vou fazer uma coisa, se eu consigo fazer uma animação. Ah, não, não, não curti. Enfim, isso aqui eu reeditei e aí não. Eu re. Tem 1 a 2, a 3, 4, a 5. Né? Tem que sempre dizer isso. E a 6. E aí vocês também já ganham um cursinho básico de PowerPoint. Bom, então, visto aqui que a primeira hipótese da UNAP não dava certo, então vamos partir para outra hipótese. Olhamos para a tabela. Vimos lá na tabela que é a 14. É uma hipótese. Aqui, para adaptar para essa segunda hipótese, nós temos que ver o seguinte, que eu tenho um A ao quadrado. Aí eu pegar esse A ao quadrado, que vai ser 49, então meu A vai ser, vai ser 7. Só que aqui tem um erro essa tabela aqui, tá, gente? A tabela aqui, ela não... Agora que eu me dei conta, essa tabela não tem esse 1 sobre A na frente. Isso aqui foi um erro de digitação do semestre passado que eu deixei. Menos arco do cosseno de U sobre A. Depois eu arrumo isso. Então, o U ao quadrado é igual a x na quarta. Então, o U é igual a x na quarta. Ou melhor, a x ao quadrado. Por que ele ficou x ao quadrado? Ora, aqui você tem U quadrado. Então, o U ao quadrado, né, vai ter que ser igual a x na quarta. Porque se aqui eu botei 49 no lugar de A ao quadrado, eu vou colocar x na quarta no lugar de U ao quadrado. Né? Então, U ao quadrado é igual a x na quarta. Se U ao quadrado é igual a x na quarta, quanto é que é o U? Ora, eu tiro a raiz quadrada. Né? Então, se eu tenho U ao quadrado é igual a x na quarta, então, o U é igual a raiz quadrada de x na quarta. Quanto é que é a raiz quadrada de x na quarta? É x ao quadrado. Né? Muito bom. Então, dessa maneira, né, o que acontece? Aí eu tenho um U. Se eu olho para o U, meu U é x ao quadrado, então quanto vai ser meu du? O du vai ser a derivada. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então vai ficar 2
Vai ficar 2x dx. Ora, mas aqui não tem 2. Mas é mais fácil eu contornar quando eu não tenho uma constante do que quando a função é diferente. Porque no exemplo anterior, no começo, a suposição anterior, nós estávamos considerando que era x, aqui em cima seria x na terceira, né? E não é x na terceira. Não, a gente não tem x na terceira aqui, então não dá para tratar disso. O que acontece? Né? Se eu multiplicar o numerador por 2, então vai ficar 2x dx. Se eu multiplicar fora da integral por 1/2, então vai haver a compensação, porque 2 vezes 1/2 é 1. A gente já está vendo há bastante tempo. Então, desta maneira, eu tenho 1/2 vezes a integral, né? Vezes, daí o que eu sei? Né? 2x dx eu posso substituir por du, né? Ou seja, 2x dx é du. Então, no lugar de 2x dx, eu vou escrever du. Então, o 2x dx está dentro do du. E onde é que está o x na segunda? O x na segunda dentro do u. Por isso que eu tenho u na segunda, né? Porque se eu tenho x na quarta, o que é x na quarta? X na quarta é x ao quadrado elevado ao quadrado, né? Ou seja, vai ficar 2 vezes 2. Vai ficar 2 vezes 2. Então, se o x ao quadrado é u, então vai ficar u elevado ao quadrado, né? Então, por isso que ficou u ao quadrado. E aí, então, eu tenho exatamente a propriedade 14. A propriedade 14, né? Se a gente for olhar lá na tabela, aqui depois eu vou corrigir. Se a gente for olhar lá na tabela de integração, que ela é menos arco cosseno de u sobre a. Então, o que acontece? Né? Da propriedade 14, eu tenho. Aqui está errado, né? Vamos arrumar. Então, da propriedade 14, que não tem esse 1 sobre a aqui, é menos arco cosseno, então, vou arrumar aqui. Fica como? Fica menos arco do cosseno de quem? Do u sobre a. Quem é o u? O u é x ao quadrado. X ao quadrado. O a é quanto? O a é 7. Não é a ao quadrado, é a. Tá? Então, eu tenho um menos, o que vai acontecer? Vai ficar menos 1 meio. Certo? E aí, então, está resolvida a integral. Então, usando a propriedade 14. Isso aqui, essa integral, tenho quase certeza que a gente resolveu na semana passada, né? Mas, para começar, no começo do assunto, beleza. Aqui, só para lembrar, depois eu vou editar isso aqui de novo. Aqui não tem esse 1 sobre A, não tem aqui, né? Ele apareceu aqui como um lápis. Bom, vamos fazer um problema. A velocidade instantânea de download em uma conexão de baixa qualidade é dada pela expressão, né? Velocidade é t mais 1 sobre t ao quadrado mais 4, MB por segundo. No instante t igual a 0, a quantidade de dados transportados é 1,5 MB. Determine a quantidade de dados transportados no instante t igual a 5 segundos. A gente quer saber quantos dados são transportados igual a 5. Bem, tá? Para
fazer isso, a gente vai precisar, né, calcular a função que corresponde à quantidade de transporte naquele instante, né? O que eu tenho? Eu tenho a velocidade. Então, eu sei, a gente tem a velocidade instantânea. É aquela velocidade que fica mudando a cada instante quando a gente faz um download, né? O M é a quantidade de dados transportados, né? Ou seja, quantos MBs estão sendo transportados naquele instante. Ou seja, naquele instante, quantos MBs desceram. E a velocidade é a taxa, né, com que isso é transportado. Bom, então, como isso aqui é uma velocidade instantânea, então ela é o quê? A derivada de MBs, né, por tempo, ou seja, por isso que é MB por segundo. Dessa maneira, para eu determinar a quantidade transportada no instante, eu preciso integrar a velocidade, né? Ou seja, é como eu passar o dt para o outro lado e tirar a integral. Tá? Ok. Então, a expressão do v é qual? É o mais 1 sobre ao quadrado sobre 9. Aqui. Então, a gente vai agora se debruçar sobre essa integral. Então, primeiramente, o que acontece? Essa aí é boa, professor, que essa aí eu achei 15 e uns quebrados. Eu acho que é isso aí, se eu não me engano. Não lembro mais. Vamos descobrir. Então, eu tenho t mais 1 no numerador. O que acontece com o t mais 1? Eu tenho uma soma, né? Se eu tenho uma soma no numerador, eu posso abrir como uma soma de frações, né? Então, só para recordar aonde a gente tira isso, né? Quando eu estava lá na quinta série, a gente estudou frações, aí tinha, por exemplo, se você estava fazendo 1/7 mais 5/7. Aí você deixava o mesmo denominador e somava os numeradores, né? Se o denominador é igual, então eu somo os numeradores. É a mesma coisa, né? O denominador é igual e eu faço, então, uma soma de numeradores. Então, eu tenho duas frações. Tal qual a gente fazia isso lá no colégio, na quinta série. Ok. Então, tá. Se a gente vai ter a integral de uma soma, eu vou ter a soma de integrais. Né? Eu vou ter soma de integrais. A soma de integrais, eu vou ter que olhar para cada uma delas de forma diferente. Então, eu botei aqui a integral vermelha e a integral essa amarelada aqui. Então, se eu olhar para a integral vermelha, tá? Vai lá para a tabela de integração. E ele vai ficar pensando, tá, vou pegar a tabela de integração. Alguém pode dizer assim, ah, mas é a 13, porque eu tenho a ao quadrado sobre o ao quadrado. É uma hipótese interessante. Mas antes de jogar na 13, pode ser, vamos olhar para 13. Vamos supor. Ah, é a 13. Né? Na 13, você tem a integral de du sobre a ao quadrado mais o ao quadrado. Aí o aluno se jogou na 13. Aí, então, ele vai dizer o seguinte, o U vai ser, o U ao quadrado vai ser 4t ao quadrado. Logo, o du vai ser 8 o a ao quadrado
vai ser igual a 9. Né? E o A, então, vai ser 3. Ah, tem um erro aqui, né? Eu devia ter dito assim, eu vou dar um ponto para quem achar o erro. Mas, para não ficar aqui horas e horas vocês não se darem conta de que se eu achei que U ao quadrado é 4t ao quadrado, quanto vale o U? O U vale 2t, né? Por quê? Porque eu tenho aqui U ao quadrado, né? Se você olhar lá na fórmula, vamos voltar lá na tabela. Aqui a gente, ai, que coisa horrível, ele confunde. Ó, a 13, ó, é A ao quadrado mais U ao quadrado. Ok. Então, se eu olhar para a fórmula, né, é A ao quadrado mais U ao quadrado. Então, se o meu U ao quadrado é igual a 4t ao quadrado, né, quem vai ser o U? O U vai ter que ser a raiz quadrada de 4t ao quadrado. Então, quanto é que é a raiz quadrada de 4t ao quadrado? Bom, a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de t ao quadrado é t. Aí sim eu vou ter, então, o meu du. O meu du, então, vai ser a derivada de 2t. Derivada de 2t é 2. E aí nós vamos ter um problema, né? Ou seja, aqui eu estou pensando na 13. Eu vou ter um problema. Qual é o problema? Eu tenho um t aqui. E aqui falta um t. Né? Falta um t. Então, não pode ser a 13. Eu tenho que ir para fazer outra hipótese. Tá? Qual a hipótese que eu vou fazer? Bom, se eu olhar para cá, se não é a 13, então pode ser a 3. Tá? Então, vamos dar uma olhada na 3. Se eu for pensar na 3, vou pegar a F3. Se eu for pegar a 3, o que eu tenho? Eu tenho t sobre 4t ao quadrado mais 9. O que acontece? Para eu colocar na forma de U na P, eu vou ter que ter o seguinte, t igual a 4t ao quadrado mais 9 elevado a menos 1. E pode eu aplicar a 3 quando o denominador, quando o meu p for menos 1? Não. Já eu não posso aplicar quando é menos 1, porque vai ficar menos 1 mais 1, vai zerar o denominador, né? Então, não é a 3, mas é quem? Com certeza a 4. Então, gente, nem sempre, quando a gente começa a resolver uma integral, a gente sabe qual a propriedade da tabela. Nós temos que ir na tabela na mão e ir tentando. Né? Nesses exercícios que eu dou para vocês, uma hora sai. Vocês começarem a pegar livros, quer dizer, né, pode ser que não tenha uma solução, mas no que eu dou para vocês, a tabela vai ter que dizer para vocês alguma coisa. Então, é a 4. Porque a 4 responde esse problema aqui quando o meu t é menos 1, né? Ou seja, eu tenho t sobre t ao quadrado mais u, mais 9. Então, o meu u, né, é isso aqui. Bom, então, viu? A gente teve que fazer duas hipóteses até chegar na hipótese verdadeira. Eu poderia ter dito para vocês direto, não, pessoal, é a 4 e toca o barco. Então, a gente fez duas hipóteses e verificou que não podia ser nem a 13, nem a 3, mas sim a
Hein, professor, me tira uma dúvida, mas essa 4, como tem aquela LN ali, daí que eu fiquei na dúvida também, porque como não aparecia nas Mas outras... é que LN, tem que ver que tu tem o antes e o depois. Eu tô aqui ainda. O meu problema tá aqui. Aqui é o problema. Não, sim, Aqui é a teve aí resposta. que já não deu certo. Meu Aí problema, passou para 4. meu problema tá do lado esquerdo. A minha resposta tá do lado direito. Então, se meu quando eu olho para cá, eu olhei para cá. Ah, então tá do meu lado esquerdo. Então a minha resposta foi pro lado direito. Tá? Obrigado. Não. Então, dessa maneira, né, o meu u é 4t ao quadrado mais 8. E aí o que acontece? Eu vou e tomo a derivada. Né? A derivada de 4t ao quadrado é 8t. Então, 8t dt. Ora, já dá para ver claramente, né? Eu tenho, né, lá em cima lá em cima eu tenho um t, né? O meu t está aqui. Eu vou multiplicar por 8 lá em cima e 1/8 lá fora. Então, 8t dt corresponde ao meu du. Né? Então, 8t dt corresponde ao du. Até está com a mesma cor, né? E o t ao quadrado mais 9 corresponde a u. Está com a mesma cor. Então, aí eu aplico a minha tabela. Aí eu pego o resultado. Está do meu lado direito. É o ln. Então, eu pego ln de u, né? Ou seja, integral de du sobre u é igual a ln de u. E aí, então, sobrou-se 1/8 igual a ln de u. O u é ao quadrado mais 4. Dessa maneira, vai ficar 1/8 de t ao quadrado, ou melhor, t ao quadrado mais 9. Para finalizar, eu tenho 1/8 do ln de t ao quadrado mais 9. Então, esse 1/8, né? Ele chama uma propriedade dos logaritmos. Qual a propriedade dos logaritmos? Né? Tem aquela tabela de propriedades dos logaritmos. Ah, professor, não tem na tabela de integrais isso. O senhor tira da sua cabeça. Aqui, ó. Aqui é a tabela das integrais. Ó. Se você olhar embaixo, olhar em tudo, tá aqui embaixo a tabela dos logaritmos. Tá? Então, se eu olhar lá, eu tenho o seguinte. O que eu vejo? Eu tenho A vezes o log de B. Então, se eu tenho A vezes log de B, isso vai ser igual ao quê? Esse A vai se tornar um expoente. Então, vai ficar log de B elevado a A. Desta maneira, né? Eu vou ficar com o quê? ln do módulo de 4t ao quadrado mais 9 elevado a 1/8. Então, se ele estava 1/8 aqui na frente, então ele passou para elevado a 1/8. Dessa maneira, né, o que acontece? Eu vou olhar para aqui dentro do logaritmo, né? Se eu vou olhar para dentro do logaritmo, olha como é que ele está aqui, ó. B elevado a A, ou seja, o A é o expoente dentro do logaritmo. Então, dessa maneira, o que acontece? Eu tenho raiz 8ª, né? Lembrando que o denominador é o que vira o índice, certo? Então, resolvemos a integral vermelha. Bom, agora, resolvido todo o problema? Não, resolvemos 50% do problema. O que vocês têm que resolver agora? A integral amarela. Tá? Então, resolvemos a primeira parte. Resolvemos ela e colocamos aqui. Agora nós temos que resolver a segunda parte. A segunda parte, vocês vão fazer isso agora, no intervalo. Estamos chegando ao finalzinho da nossa primeira live. E então, agora é a hora de vocês botar a mão na massa. Como é que eu vou resolver essa integral amarela? Bom,